Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Evangelista e nós vamos trabalhar hoje, que é a semana do nosso exame de ordem. Domingo a gente tem que estar devidamente preparado e hoje eu quero passar para vocês algumas estratégias de resolução de questões. Então, é o terceiro bloco disso e nós ainda temos que falar, que trabalhar como resolver a prova emocionalmente. Então, concentração, como evitar o branco, a gente vai reforçar isso essa semana. Mas aqui a gente ainda vai trabalhar, vai tratar um pouquinho de como resolver as questões. Então, recapitulando que a gente trabalhou a última vez que eu trabalhei isso com vocês, esse tema, nós falávamos sobre o tempo. Então, nós dizíamos o quê? Que nós temos mais ou menos 3 minutos para resolver cada uma das questões. É claro que vai ter questões que você vai demorar mais tempo, questões que você vai demorar menos. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso também. Mas é importante porque você pelo menos já tem uma noção. Ah, eu não posso ficar, se eu ficar 10 minutos na mesma questão, bom, eu estou comprometendo toda uma gestão de tempo. Então é mais ou menos esse o tempo que eu preciso, que eu posso gastar em cada uma das questões. Aqui eu coloquei uma tabela que nós vamos ter ali, ó, resolução da prova como um todo, nós vamos ter 250 minutos. Nós vamos ter 30 minutos para preencher o gabarito. E nesse sentido, assim, ó, até daria para fazer uma lâmina só sobre o gabarito. E eu vou fazer e a gente vai trabalhar amanhã. Mas eu já vou lhe adiantar que trabalhar o gabarito é muito importante. Porque onde não tive nenhum, nem dois, nem três, foram vários alunos, várias pessoas bacanas que sabiam muito e que passavam a resposta errada para o gabarito. Então isso assim, ó, é uma dor que não tem explicação. E isso só acontece por quê? Porque a gente acaba estando muito cansado no final da prova. Então é necessário que a gente dê uma paradinha, responda ao gabarito com a mesma estratégia que a gente teve para fazer a prova e a gente vai conversar amanhã. Nós temos ali em torno de 20 minutos que você pode fazer pausas, pequenas pausas durante a prova. Então assim, ó, a ida no banheiro, comer o lanche, dar uma respirada, e a gente vai trabalhar isso porque isso é importante para manter a concentração. Mas para que você já saiba, então nós temos aí 250 minutos para fazer a prova, 30 minutos para passar para o gabarito e 20 minutos que eu posso parar para desopilar, para me reorientar se eu precisar no meio da prova, durante a prova. Então, é para a gente ter uma noção de tempo, de gestão do tempo na prova. Aqui tem um detalhe que eu acho bem bacana da gente trabalhar. Teve uma noite dessas que eu passei para vocês que nós teríamos que começar a fazer as questões pelas questões que para mim são mais afetas. Não significa que sejam as mais fáceis, mas aquelas que eu gosto mais, aquelas que eu me identifico mais e que por isso eu tenho maior carinho por elas. Elas tendem a ser menos complexas e por isso eu gosto de começar por elas. Essa é uma indicação muito importante. Agora, a prova não tem lá um caderno que diga direito administrativo, direito civil, direito penal. Então, como que eu vou fazer? Normalmente, e é o que a gente tem, a Fundação Getúlio Vargas, ela divide a prova mais ou menos como eu coloquei aqui para você, ó. Da 1 a 10 é o Estatuto da Ordem, a 11 a 12 é de Filosofia, Constitucional da 13 até a 19. Podem haver modificações, claro que sim, até porque cada certame isso pode mudar. Mas tem uma indicação que é importante aqui. Elas sempre vão estar juntas. Então, no momento que você identificar que tem uma questão e essa questão é de direito ambiental, são duas de direito ambiental, então provavelmente ou ela está antes da 35 ou ela está depois da 35. Então, isso é que faz, é importante que a gente, quando passar o primeiro olhar, que você começar a responder, você identifique aonde elas estão. Então, eu vou lá para o meio da prova, eu gosto de direito empresarial, tá lá no meio da prova, 48 a 50, por ali estarão as questões de direito empresarial. Detalhe, que é muito importante.
esta informação tem que ajudar você e não complicar você. Porque senão você vai estar tenso, nervoso na hora da prova, você vai começar a procurar. Ai meu Deus, onde é que está as de direito penal? Onde é que está as de direito penal? E começa a se ansiar, ficar ansioso e perder tempo. Então também não é significativo. É só uma indicação. Significa que quando você localizar uma de direito penal, elas vão estar próximas. Isso é que vale. Se a gente tem tempo, tu pode olhar ali, ó, são quantas de direito penal? 59, 60, 61, 62, 63, 64. São 6 de direito penal. Então elas vão estar juntas. É isso que eu gostaria de passar para vocês. Quando vocês abrirem o caderno que vocês querem localizar as questões de vocês, elas vão estar em bloco. Tu não vai encontrar a 1 de uma área do direito, a 2 de outra, a 3 de outra área de direito, todas mescladas. Dificilmente isso vai acontecer. Elas vão estar em blocos, vão estar juntas em bloco. Podem estar diferente do que está aqui colocado, mas provavelmente elas estarão juntas. Aqui tem uma indicação que eu acho bem bacana, que eu gostaria até de conversar um pouquinho. Muitas vezes pode acontecer que na prova eu não lembre de determinado conteúdo. E não é que eu não saiba, é porque realmente eu não estou lembrando do conteúdo. Então eu tenho algum recurso? Sim, a gente tem recursos. Nós temos a lógica jurídica, o bom senso e a coerência. Olha só, até coloquei ali, ó. Esses são recursos importantíssimos que a gente pode utilizar durante a prova. Para isso eu coloquei ali uma questão para a gente analisar. E é por isso que a gente vai demorar mais nesse vídeo. Veja bem, olha o que está colocando ali. Visando ampliar sua linha de comércio, MEC Geral e Companhia adquiriu da AC Indústria S.A. 1.000 unidades de equipamentos destinados à fabricação de churros. Dentre as cláusulas contratuais firmadas pelas partes, fazem-se inserir a obrigação da MEC, Geral e Companhia, realizar o transporte dos equipamentos exclusivamente e ao preço de R$100 por equipamento, por meio da Rota Transportadores Limitada, pessoa estranha ao instrumento contratual. Muito bem. Aqui está o enunciado. Esse enunciado é um enunciado pequeno, a gente sabe. Depois vem todas as alternativas que a gente tem ali. A primeira coisa que eu gostaria que vocês lembrassem é marcar, como eu coloquei, a palavra incorreta. A nossa tendência é sempre localizar as questões corretas, quando na verdade ela vai poder me pedir, né? Correta e incorreta. Então, por isso que eu devo marcar, circular, fazer alguma coisa para mim saber que aquela questão está me pedindo a errada e não a certa. Então, quais são as primeiras observações que a gente tem daqui? A MEC Geral adquiriu da AC Indústria equipamentos para churros. Ok, tá ali, é um item, é uma forma que você pode usar para fazer. Lendo, é isso que se traduz. Primeiro ponto lógico, trata-se de um contrato entre a MEC Geral e a AC Indústria. A relação contratual é só entre essas duas empresas. Tanto que no mesmo enunciado já diz que a Rota é parte estranha do contrato. A MEC Geral deve fazer o transporte dos equipamentos se valendo dos serviços da Rota, que é figura estranha. E aí, o segundo ponto lógico daqui, a Rota Transportadores, né, Transportes, não faz parte do contrato. A MEC Geral terá de contratá-la à parte para fazer o serviço. Mas para o problema, a Rota não é parte do contrato. Então, tanto que ela diz ali, né, pessoa estranha do contrato. Então, quem são as pessoas que figuram nessa questão? A MEC, né, e a AC Indústria. Elas que se contrataram, fizeram um contrato de venda e citaram a Rota, dizendo que o transporte tem que ser por aquela empresa e por aquele preço. É isso que a gente tem. Depois nós vamos ver aqui as duas primeiras alternativas. Então, de novo ali, ó, marquei a questão incorreta. A primeira, a AC Indústria S.A. poderá exigir da MEC Geral e Companhia o cumprimento da obrigação firmada em favor da Rota Transportes Limitada? A MEC pode fazer isso ou não pode fazer isso? Aí nós temos ali, ó, o que acontece? Se a gente vai olhar,
pela lógica, ela está ignorando completamente o direito, ou seja, eu não sei do direito, né? O contrato foi feito pelas duas empresas, criando obrigações recíprocas e está explícito no enunciado que a obrigação da MEC geral era a de transportar os equipamentos. Agora, eu tenho que fazer em favor da rota? Estava estipulado lá. Então, se eu vou olhar, essa é uma afirmativa correta, não tem nada estranho aquilo que está colocado. Você veja que aqui eu estou usando a lógica, né? A leitura lógica do contrato. No B, se ficou ajustado entre os dois contratantes, MEC e AC, que o preço da contratação da rota seria R$100 por equipamento, então a MEC que deverá contratar ou deverá fazer por este preço. Tranquilo. E ali o que está dizendo? Ao exigir o cumprimento da obrigação, a Rota Transportes Limitada deverá efetuar o transporte ao preço previamente ajustado pelas partes contratantes. Beleza? Está correto também. Então, até aqui, nós achamos duas corretas. Não achamos ainda a que poderia estar errada. Vamos a C. Somente a Rota Transportes Limitada poderá exigir o cumprimento da obrigação. Somente a rota. Veja as palavras que eu disse lá no início para vocês, que é o somente, entrava, o todo, nunca, o pois. Então, quer dizer, somente a rota poderá exigir? Será? Olha lá, marquei de novo incorreta. A pergunta essencial, a rota faz parte do contrato? Não faz. Quem não faz parte do contrato pode exigir o cumprimento da obrigação? Pela lógica, não. E o enunciado facilita muito a vida para quem pensar um pouquinho. Somente a rota pode exigir o cumprimento da obrigação. Claro que não. Quem efetivamente pode exigir esse cumprimento é a AC Indústria, que é parte do contrato. Então você veja que aqui eu não estou usando direito, eu estou usando lógica, eu estou usando raciocínio lógico. Então aqui eu achei uma resposta que para mim claramente é incorreta. Então para mim eu marcaria a C. Vamos analisar a D. A AC Indústria S.A. poderá reservar-se o direito de substituir a Rota Transportes independente de sua anuência ou da MEC e companhia? E agora? Então, aqui, o que eu tenho? A indústria efetivamente pode substituir a rota, independente da ausência. Como é que eu tenho isso? Pode ou não pode? A AC Indústria S.A. poderá reservar-se o direito de substituir a Rota S.A. independente de sua anuência ou da MEC e companhia? Talvez a gente tenha uma dúvida nesse sentido. Então, pode ou não pode? Eu não sei. Mas, em compensação, eu tenho certeza que a C não é. Que a C está incorreta. Eu não sei se a D está correta ou não, mas a incorreta eu tenho certeza que é a C. Então, eu vou marcar a C. Você veja que eu tenho nessa questão aqui, ó, eu tenho a A, que eu tenho certeza que está correta, a B, que eu tenho certeza que está correta, a D eu não tenho certeza se está correta ou não, mas a C eu tenho certeza que está incorreta. Então, eu vou marcar a C. Vou marcar a C dizendo não, é a C que está incorreta. Então, você veja que é uma análise que vai pela lógica, pelo bom senso, por aquilo que a gente sabe da teoria geral do direito, porque também tem um detalhe, né? Um estranho, uma pessoa totalmente estranha ao universo jurídico, talvez não consiga fazer essa questão pela lógica e pelo bom senso. Mas a nossa lógica já é uma lógica mais treinada pelo direito. Então, a gente consegue chegar a essas conclusões. Então, você veja bem, se você focar nas questões que você sabe, como eu disse lá na primeira noite que nós falamos sobre estratégias, tudo que você sabe você já fizer, depois você vai marcar as que você tem dúvida e depois você vai fazer aquelas que você realmente não sabe. Se essa é uma que você tem dúvida, as que você tem dúvida, use a lógica jurídica. Sabe? Se o direito não vem na hora ali na tua cabeça, use a lógica, use o bom senso. Isso é muito importante, isso pode ajudar bastante para definir quando a gente está em dúvida entre uma questão, entre uma alternativa e outra. Aqui também eu achei bem importante a gente trabalhar isso, porque muitas vezes a gente não acredita na gente mesmo.
tá? E isso tanto faz na nossa vida como um todo, quanto a elaboração, a fazer a prova, a preencher as questões. E é muito importante que eu acredite em mim. Então, se eu li aquela questão e eu acho que é daquela forma, tire suas próprias conclusões. Nós sabemos que o direito não é uma ciência exata, né? Então ele vai ter interpretação, sabe? E no momento que você acreditar em você mesmo, vá com força. Eu tinha um professor em Santa Rosa, quando eu estudava no primeiro grau. O nome dele era professor Lauro Lentes. Era uma figura, era uma fera. Só que ele era uma pessoa bem idosa e ele tinha umas manias, né? E conversava com a gente, brincava com a gente. E ele tinha o bastião. O bastião era uma vara enorme, assim, sei lá, uns 60 centímetros, um pauzinho reto, mas ele não nos batia com o bastião, mas ele batia na mesa. E daí ele fazia muita pergunta. Ele estava dando aula, ele dava aula de português e matemática. E daí ele fazia pergunta assim do nada. Ele estava dando aula, ele se virava, Débora? Na época eu era Débora, não sabia que meu nome ainda era Débora. Débora, tal coisa. E daí se eu ficasse pensando muito, ele pegava o bastião e batia na minha mesa, batia e gritava, quem peca, peca forte. Então eu acho que isso é do nosso métier do jurídico, é do direito. Quem peca, peca forte. Se nós for errar, se for para errar, vamos errar com convicção, sabe? Mas vamos acreditar que nós vamos acertar, vamos acreditar em nós. Então assim, ó, quem peca, peca forte. Então, leu a questão, achou que é essa alternativa, marcou a alternativa e bola pra frente, porque tem mais 79 questões para fazer, tá? Mas acredita, tem que acreditar na gente mesmo. Aqui tem uma outra questão que é eliminar as alternativas, que segue na mesma coisa. Se eu leio, eu preciso fazer isso. Eu vou risco aquela alternativa que eu sei que não é essa, não é essa, e deixa em destaque as duas que você tem dúvida. Normalmente é isso que acontece para fazer a prova do exame de ordem. A gente já de pronto descarta aquelas que são absurdas, aquelas que não tem nada a ver com a questão, não tem nada a ver com a historinha, né, com o enunciado, e a gente fica com as duas que normalmente a gente fica com dúvida. E aí, ao ficar com essas duas, quando eu voltar para a questão, eu só vou olhar elas. Eu nem devo olhar aquelas que eu já eliminei. Até porque para eliminar tempo, senão, se eu vou de novo olhar a questão e voltar para as 4 alternativas, olha o tempo que eu vou perder. Então eu volto para a questão, mas eu só olho aquelas 2 alternativas que eu realmente fiquei com dúvida e olho, acredito em mim, né? Como eu disse assim para vocês aqui, eu acredito em mim, fé em mim, sabe? Acredito nas minhas capacidades e vamos lá, porque para fazer o melhor e escolher a alternativa correta. Bom, aqui eu queria dizer ainda para você que o mais importante de tudo isso, é a gente ter sim aquele pensamento firme e acreditar no que você estudou. Eu acho que isso assim, ó, é fundamental, é necessário que a gente faça. Mas também, por outro lado, eu acho que é fundamental que a gente tenha a humildade de reconhecer quando a gente estudou bastante e quando a gente não estudou muito. Mas acreditar na gente, usar a lógica, usar o nosso pensamento crítico é muito importante. Não sei se vocês já viram, já devem ter visto com certeza aquele filme Divertidamente, né? E eu já falei aqui algumas vezes, eu acho, não tenho certeza se falei ou não, mas o Divertidamente tem uma parte onde as memórias, elas são excluídas do nosso cérebro. Se a gente tivesse mais de 21 dias e a gente tivesse começado a trabalhar antes, a gente trabalha como a gente aprende, né? Essa é uma outra questão. Como é que eu aprendo? Chegou uma época da minha vida, na minha graduação, que eu não queria que me ensinasse mais nada. Eu não queria que ensinasse português, não queria que ensinasse geografia, não queria que me ensinassem direito civil, penal, nada. Eu queria que me ensinassem a aprender. Porque se alguém me ensinasse a aprender, eu aprenderia qualquer coisa. E esse filme Divertidamente, ele traz um pouco disso, ele nos ensina a aprender na medida que ali fica provado cientificamente que as memórias que a gente tem e que a gente não acessa, elas são excluídas. Então, assim, de uma forma infantil, de uma forma simples, isso é apresentado e isso é comprovado. Então, é necessário que a gente acesse. Vamos dizer que aquilo que você estudou lá no primeiro semestre, no segundo semestre, no terceiro semestre, você não acessou mais.
Aqui está o motivo pelo qual os cursinhos são tão importantes, porque eles fazem esse acesso àquele conteúdo que você estudou durante a graduação, que você simplesmente já deixou guardadinha, elas estão guardadinhas lá no seu cérebro, mas você não acessou mais. E talvez tenha acessado e tenha deletado essa informação. Então, ter essa informação de novo é importante. A estratégia de estudo de você fazer questões é estar acessando vários conteúdos de várias áreas do direito para que isso aflore em você. Então, fazer questões tem também, além de superar o trauma, o medo de errar, também tem essa questão pedagógica que é favorecer a aprendizagem. Então, hoje seria isso. Desejo assim que você comece a se tranquilizar mais ainda pela prova. Nós amanhã temos como ter, várias pessoas têm as técnicas de chute, eu vou passar para você também como que a gente chuta. Se a gente tentou tudo e não lembrou, vamos utilizar uma técnica de chute que eu vou passar para você amanhã, mas também amanhã eu vou passar para você métodos, técnicas para relaxamento durante a prova e principalmente para manter a concentração nessa prova. São técnicas simples, mas que a gente às vezes esquece e é importante que a gente esteja focado para fazer essas técnicas durante a prova. Então, aqueles 20 minutinhos que a gente falou aqui, nós vamos estar utilizando eles durante a prova para que a gente possa realmente estar toda hora oxigenando o nosso cérebro para que ele esteja sempre acessando e mandando as informações que a gente precisa para que a gente possa ter essa aprovação. Não esqueça, hoje à noite coloque, você com certeza deve ter feito o seu dia ideal de prova. Eu preciso que você leia este parágrafo, que você leia esse texto que você escreveu de como vai ser o seu dia. Que preciso que você passe o olho nisso e que você faça aquela meditação guiada, que é da sala de audiência, que eu acho que vai ser bem legal, porque ela traz ali informações bacanas para estar acendendo coisas boas, positivas, instalando coragem dentro de você e acendendo no olho o olhar do Vitali para chegar lá no domingo e fazer muito bonito e conseguir muito mais que 40 pontos. Um grande beijo, uma boa noite, pessoal!